Deus ou mundo? Por que escolhe a amizade? Para prosperar. Você já parou para pensar nas escolhas que faz todos os dias? Tiago 4:4 nos apresenta um alerta poderoso. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Essa passagem nos desafia a refletir sobre onde estão nossas prioridades. Será que estamos buscando agradar as pessoas ao nosso redor e nos alinhando aos valores do mundo? Ou estamos colocando Deus em primeiro lugar? Essa questão não é apenas espiritual, ela afeta diretamente nossa vida prática, inclusive nas finanças. Muitas vezes, nos preocupamos tanto em agradar outros que acabamos gastando recursos com coisas que não agregam valor real às nossas vidas. Mas Deus nos chama para investir no que é eterno, naquilo que transforma e prospera verdadeiramente. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como alinhar suas escolhas aos princípios de Deus e entender por que essa decisão é crucial para alcançar uma vida plena, abençoada e próspera. E no final, trago uma aplicação prática que pode mudar sua relação com as finanças e abrir novas portas de bênçãos. Então, fique comigo, porque o que você vai aprender hoje pode transformar sua vida ainda hoje. Não perca essa oportunidade de ajustar suas prioridades e prosperar com Deus. Cada dia foi uma oportunidade de crescer espiritualmente e aplicar os ensinamentos bíblicos à vida prática, emocional e financeira. Hoje, no domingo, veremos como tudo isso converge para um tema central que sintetiza a nossa caminhada: a amizade com Deus e os valores eternos. Na segunda-feira, começamos com Josué 1:8, aprendendo sobre a importância de meditar na palavra de Deus dia e noite. Esse ensinamento nos desafiou a buscar a sabedoria divina para prosperar em todas as áreas da vida. Na terça-feira, Provérbios 21:5 nos ensinou sobre o poder do planejamento. Refletimos sobre como a pressa pode levar ao desperdício e como um planejamento cuidadoso abre caminho para a prosperidade. Quarta-feira foi dedicada a Mateus 6:33, onde Jesus nos chamou a buscar primeiro o reino de Deus. Reorganizar prioridades foi o foco, mostrando como colocar Deus em primeiro lugar transforma nossas decisões e nosso futuro. Na quinta-feira, Salmos nos revelou que aqueles que evitam caminhos errados e se deleitam na palavra são como árvores plantadas junto a águas correntes, sempre prósperos e frutíferos. Na sexta-feira, Romanos 12:2 nos desafiou a não nos conformarmos com o mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Essa mensagem destacou a importância de mudar nossos pensamentos para alcançar o propósito de Deus. Finalmente, no sábado, refletimos em 1 Coríntios 15:33 sobre como as más companhias corrompem bons costumes. Aprendemos a importância de escolher amizades que edificam e aproximam de Deus. Hoje, em Tiago 4:4, veremos como todos esses ensinamentos culminam na necessidade de escolher entre o mundo e Deus. Esse tema sintetiza a importância de alinhar nossa vida aos valores divinos, deixando para trás tudo que nos distancia da prosperidade e da plenitude que Ele deseja para nós. Compartilhe nos comentários. Qual foi o maior aprendizado da semana que impactou sua vida? Sua experiência pode inspirar outras pessoas a prosperarem com Deus. Vamos refletir juntos sobre como essa mensagem pode transformar não apenas nosso coração, mas também nossas decisões espirituais e financeiras. Confirme se está de acordo ou se deseja ajustes antes de seguirmos para a próxima sessão. A palavra diz: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Essa passagem de Tiago nos desafia a refletir sobre a fidelidade espiritual e as escolhas que fazemos diariamente. Vamos mergulhar em cada parte deste versículo para compreender seu significado e aplicá-lo à nossa vida, com um tom espiritual e prático, conectado ao tema do dia. Na época, a expressão era muito utilizada pelos profetas para descrever o povo de Israel quando se desviavam de Deus ao buscar alianças políticas ou adorar outros deuses. Tiago aplica essa linguagem para os cristãos, alertando-os contra a tentação de priorizar os valores e prazeres do mundo
em detrimento da comunhão com Deus. Deus espera de nós uma relação de total fidelidade, em que nossas escolhas reflitam nossa confiança nele e o desejo de agradá-lo acima de tudo. Deus nos chama a viver com simplicidade e propósito, priorizando o que glorifica a Ele. Antes de decidir, pergunte a si mesmo: isso está alinhado aos valores de Deus? Essa decisão me ajuda a alcançar os planos que Ele tem para a minha vida? Lembre-se, fidelidade a Deus significa refletir sobre nossas intenções e viver com propósito. Aqui Tiago alerta que buscar a amizade com o mundo é colocar-se em oposição a Deus, pois os valores terrenos frequentemente entram em conflito com os princípios divinos. Para os cristãos da época, essa escolha muitas vezes significava abrir mão de privilégios sociais e materiais. Buscar o mundo é priorizar status, riqueza e aprovação humana, enquanto agradar a Deus exige humildade, confiança e obediência. A escolha é clara: ou vivemos para Deus ou nos afastamos dele. Pergunte-se: minhas decisões estão sendo influenciadas por pressão social ou pelo desejo de agradar a Deus? Por exemplo, será que aquela compra por impulso ou aquele investimento arriscado refletem sabedoria divina ou apenas uma busca por aceitação? Ser amigo de Deus significa confiar em seu plano e dizer não ao que nos desvia do propósito eterno. Para os judeus, essa verdade era um lembrete poderoso. Deus não julga apenas as ações, mas também as intenções. Esse conceito era especialmente relevante para líderes e pessoas influentes, que muitas vezes aparentavam justiça, enquanto tinham motivações egoístas. Ele sabe quando nossas escolhas são movidas por fé ou por orgulho, por confiança ou por vaidade. Não podemos enganá-lo, e isso nos desafia a viver com sinceridade e integridade. Por exemplo, ao planejar uma viagem ou comprar algo novo, considere se essa decisão está alinhada aos seus sonhos maiores, como investir em sua família ou no seu futuro. Deus valoriza escolhas feitas com propósito e sabedoria, que demonstram nossa fidelidade e confiança nele. Para os cristãos da época, buscar a Deus era a base para resistir às tentações e viver uma vida abençoada. Antes de fazer uma escolha importante, pergunte-se: essa decisão me aproxima de Deus e dos sonhos que Ele plantou em meu coração? Por exemplo, ao economizar para investir na educação dos seus filhos ou na reforma da sua casa, você está honrando a Deus com seus recursos. Ele se revela àqueles que o colocam como prioridade. Tiago usa essa linguagem para reforçar a seriedade de permanecer fiel a Deus, lembrando que a prosperidade verdadeira depende de um relacionamento contínuo com Ele. Abandoná-lo significa abrir mão de sua direção e proteção, o que nos deixa vulneráveis a decisões impulsivas e arrependimentos. Permanecer fiel a Deus significa confiar em sua provisão e evitar atalhos que comprometem nossa integridade. Ele é fiel para guiar aqueles que o buscam com um coração sincero. Quando confiamos nele e alinhamos nossas decisões aos seus princípios, experimentamos paz, propósito e prosperidade. Que cada escolha reflita nossa confiança em sua direção e nossos sonhos sejam conduzidos por sua vontade. Esse conhecimento absoluto de Deus é um convite para a mudança e a transformação. Vamos refletir sobre a história de Pedro, um discípulo que precisou enfrentar a dor de seus próprios erros para ser moldado por Deus e cumprir um propósito maior. Em Lucas 22, 54, 62, vemos a dolorosa experiência de Pedro negando Jesus 3 vezes. Imagine a angústia de ver seu mestre sendo levado e, ainda assim, por medo, negar qualquer vínculo com ele. Descrição das dores e desafios. A dor de Pedro começou com a fraqueza humana, medo e insegurança. Ele, que havia prometido lealdade a Jesus, viu-se confrontado com sua própria limitação. Após a terceira negação, o olhar de Jesus o alcança, e Pedro chora amargamente. Esse momento simboliza o confronto direto com seus erros e a necessidade de mudança. Pedro sentiu o peso da culpa e da vergonha, reconhecendo que não estava preparado para o propósito que Deus tinha para ele. Superação e propósito, mas essa não foi a última palavra sobre a vida de Pedro. Após a ressurreição, em João 21, 15 e 19, Jesus o restaura com amor e propósito.
Ao perguntar 3 vezes se Pedro o amava, Jesus não apenas cura a ferida, mas também reafirma o chamado de Pedro para apacentar suas ovelhas. Esse momento mostra que, mesmo após falhas, Deus pode usar nossas fraquezas para um propósito maior. Talvez você também esteja enfrentando um momento de confronto com suas próprias limitações, sentindo o peso de decisões erradas ou oportunidades perdidas. Mas lembre-se, Deus nunca abandona aqueles que Ele chama. Ele usa a dor como uma ferramenta para crescimento e transformação. Talvez você esteja lutando com dívidas, arrependimentos financeiros ou escolhas que não refletiram a sabedoria de Deus. Mas a restauração é possível. Assim como Pedro foi chamado a apacentar as ovelhas de Cristo, você também é chamado a usar suas experiências para crescer e ajudar outros. Impacto na administração financeira. Deus nos chama a sermos bons administradores de tudo o que Ele nos dá, e isso inclui nossas finanças. O confronto com erros financeiros pode ser doloroso, mas é nesse momento que aprendemos a buscar a sabedoria divina para tomar decisões melhores. Planejar, economizar e investir com responsabilidade são passos que nos levam à prosperidade financeira bíblica, alinhada com o propósito de Deus para a nossa vida. Os ensinamentos divinos vão além das palavras. Eles são uma bússola para decisões alinhadas à vontade dele, trazendo prosperidade e equilíbrio. Agora, juntos, vamos entender como transformar esses princípios em ações práticas que impactam sua vida espiritual e financeira. Agora que mergulhamos nos ensinamentos de Tiago 4:4, é hora de transformar essa mensagem em ações práticas. Deus nos chama a viver alinhados aos seus princípios em todas as áreas, especialmente na forma como administramos nossos recursos. Hoje vamos entender como economizar é uma maneira poderosa de alcançar prosperidade financeira bíblica, gerando renda extra sem esforço adicional, apenas com escolhas sábias e alinhadas à vontade divina. Esse trecho nos alerta que quando buscamos agradar o mundo, muitas vezes negligenciamos os valores divinos, o que impacta diretamente nossas decisões financeiras. Deus nos chama a sermos administradores responsáveis, escolhendo economizar e evitar gastos desnecessários como parte de nossa fidelidade a Ele. Exemplo prático. Imagine que você está organizando uma festa e decide comprar itens caros para impressionar os convidados, mesmo sabendo que isso vai comprometer seu orçamento. Essa decisão pode parecer boa no momento, mas logo você percebe que o esforço para agradar os outros trouxe preocupação e descontrole financeiro. Agora, pense em uma abordagem diferente. Planejar a festa com consciência, economizando em itens desnecessários e ainda assim criar um ambiente acolhedor. Essa mudança reflete um coração fiel a Deus e decisões que geram paz e prosperidade. Impacto na administração financeira. Economizar é o primeiro passo para alinhar nossas finanças à vontade de Deus. Planejar gastos, evitar dívidas e priorizar o essencial são formas de honrar os recursos que Ele nos confia. Quando escolhemos economizar, estamos agindo com sabedoria e preparando o caminho para investir em projetos que glorifiquem a Deus. A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30, nos ensina que administrar bem o pouco que temos é essencial para que Deus confie mais em nossas mãos. Ser amigo de Deus significa buscar suas direções e confiar que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando precisamos fazer escolhas contrárias ao que é popular. Exemplo prático. Imagine que você está pensando em fazer um financiamento para comprar algo que não é essencial apenas porque outras pessoas têm. Essa escolha pode gerar um peso financeiro que irá atrapalhar suas prioridades e trazer preocupações. Agora pense na alternativa: economizar para alcançar esse objetivo com paciência e planejamento. Essa decisão reflete confiança em Deus e alinhamento com seus princípios de sabedoria e prudência. Impacto na administração financeira. Deus nos convida a investir em escolhas que trazem paz e segurança. Evitar dívidas impulsivas, planejar com antecedência e gastar com propósito são formas de demonstrar fidelidade. Cada pequena decisão de economizar e evitar gastos desnecessários
nos aproxima da prosperidade que Deus deseja para nossas vidas. Quando escolhemos economizar e investir com sabedoria, estamos não apenas honrando a Deus, mas também criando um futuro mais próspero e estável. Lembre-se, cada pequena decisão conta e reflete a confiança que temos nele. Essas histórias nos ajudarão a refletir sobre escolhas que glorificam a Deus e trazem prosperidade verdadeira. Vamos mergulhar em duas narrativas profundas que revelam como personagens bíblicos enfrentaram desafios, tomaram decisões e colheram os frutos da sua obediência ou falta dela. Essas histórias ilustram de forma prática como alinhar nossas escolhas a Deus pode transformar nossa vida espiritual e financeira. Deus o instruiu a ir até Sarepta, uma cidade pagã onde uma viúva havia sido escolhida para sustentá-lo. No entanto, ao chegar, Elias encontrou uma mulher em uma situação de extrema necessidade. Ela possuía apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, suficientes para uma última refeição para si e seu filho antes de morrerem de fome. O pedido de Elias parecia absurdo. Ele pediu que a viúva lhe trouxesse um pouco de água e preparasse um pão para ele primeiro. Porém, ele também trouxe uma promessa divina. Não temas, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo. Depois, farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 1 Reis 17, 13, 14. Com fé, a viúva obedeceu, e o milagre aconteceu. A farinha e o azeite se multiplicaram, sustentando-a a Elias e ao seu filho durante todo o período da seca. Sua decisão de confiar em Deus, mesmo em meio à escassez, resultou em provisão sobrenatural. A viúva de Sarepta nos lembra que a generosidade e a obediência são atos de fé que demonstram confiança no cuidado divino, conexão com a prosperidade financeira bíblica. A história da viúva ilustra o princípio de que confiar em Deus é o primeiro passo para a verdadeira prosperidade. Mesmo com recursos limitados, Deus nos chama a usar o que temos com sabedoria e propósito. Assim como a viúva escolheu obedecer, somos chamados a priorizar as decisões que refletem nossa fé, como economizar e investir de maneira responsável, sabendo que Deus pode multiplicar nossos esforços. Ele recebeu treinamento intensivo e privilégios, mas também enfrentou pressões para se conformar aos costumes pagãos. Um dos desafios foi consumir alimentos que iam contra as leis de Deus. Decidido a permanecer fiel, Daniel propôs um teste ao chefe dos eunucos. Ele e seus amigos se alimentariam apenas de vegetais e água durante 10 dias. No final desse período, eles estavam mais saudáveis e vigorosos do que os outros jovens que comeram das iguarias do rei. A fidelidade de Daniel continuou ao longo de sua vida. Quando uma lei proibiu a oração a qualquer deus que não fosse o rei, Daniel permaneceu firme em sua devoção a Deus, orando 3 vezes ao dia. Mesmo sendo lançado na cova dos leões, Deus o protegeu, mostrando que a fidelidade é sempre recompensada. Sua coragem em colocar Deus acima das convenções culturais nos inspira a viver com integridade e a confiar no plano divino, independentemente das circunstâncias. Conexão com a prosperidade financeira bíblica. A história de Daniel demonstra que escolhas alinhadas aos valores de Deus impactam todas as áreas da vida. Assim como ele recusou o que não estava de acordo com os princípios divinos, devemos evitar decisões financeiras baseadas em pressões externas ou impulsos. Deus honra aqueles que buscam sua orientação, levando-os a uma prosperidade que reflete obediência e sabedoria. Seja em tempos de escassez ou sob pressão, ambos os personagens nos ensinam que Deus nunca abandona aqueles que o colocam em primeiro lugar. Que possamos viver com a mesma confiança e fidelidade, sabendo que Deus sempre supre nossas necessidades e nos guia para uma vida de paz, propósito e abundância. Tiago 4:4 nos lembra que Deus deseja um coração fiel, comprometido com valores eternos. Vimos através das histórias da viúva de Sarepta e de Daniel que confiar e obedecer a Deus, mesmo em tempos difíceis, resulta em bênçãos e provisão abundantes.
Que essas lições nos inspirem a viver de forma alinhada aos princípios divinos. Identifique algo que pode ser ajustado para refletir sua vontade. Desafio da ação. Comprometa-se a economizar em pelo menos uma área hoje, como evitar compras desnecessárias ou planejar melhor suas despesas. Desafio espiritual. Dedique tempo à oração, pedindo sabedoria para alinhar suas decisões aos planos de Deus e refletir sua fidelidade em sua vida. Essa pode ser a oportunidade de dar um passo significativo na direção certa. Não se esqueça de voltar ao canal para a oração da noite. Este é o momento de encerrar o dia em comunhão com Deus, fortalecendo sua fé e alinhando seus pensamentos à sua vontade. Meditar na palavra de dia e de noite é o caminho para uma vida de propósito e bênçãos. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Compartilhe este ensinamento com alguém que possa se beneficiar, ajudando mais pessoas a encontrar prosperidade alinhada aos princípios divinos. Que Deus abençoe sua vida, suas decisões e seus passos rumo à verdadeira prosperidade. Confie que Ele está no controle, guiando cada escolha sua para o melhor. Lembre-se, você está caminhando em direção ao plano perfeito que Deus preparou para você.